nós estamos celebrando uma solenidade muito importante na vida da igreja, que é a solenidade da Ascensão do Senhor, que inclusive é um dos artigos, é uma das verdades que nós professamos no creio. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós cremos e professamos que Jesus veio a este mundo, cumpriu a sua missão, pregando, ensinando, realizando curas, libertações, fazendo sinais, passou pela morte, venceu a morte ressuscitando e depois voltou para o Pai. A ascensão é justamente isso, é o retorno de Jesus ao lado direito do Pai, e lá ele reina todo-poderoso pelos séculos dos séculos. E a liturgia de hoje, nós estamos no ano litúrgico A liturgia de hoje, vocês poderiam se perguntar assim, padre, mas o evangelho hoje não fala da ascensão de Jesus. Por que a igreja coloca este evangelho, Jesus enviando os apóstolos, e não coloca o relato da ascensão? Nós estamos no ano litúrgico A. No evangelho de Mateus, ele não traz o relato da ascensão. Então, por isso que a liturgia da igreja coloca esse trecho de hoje, que é a conclusão do evangelho de Mateus, onde os apóstolos se encontram com Cristo ressuscitado na Galileia, e dali eles são enviados para anunciar o evangelho e para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas a liturgia, que é muito catequética, ela coloca na primeira leitura um relato dos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi São Lucas. Ele escreveu o Evangelho e depois escreveu os Atos dos Apóstolos. Por isso que a leitura começa dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual que é o primeiro livro que São Lucas está se referindo? É o próprio Evangelho que ele escreveu. E aqui nessa leitura de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, nós temos um relato mais preciso da ascensão de Jesus. Então São Lucas nos mostra que Jesus veio a este mundo, pregou, ensinou, ressuscitou, durante 40 dias, teve algumas ocasiões específicas que ele apareceu aos apóstolos para intensificar a fé daqueles homens, e depois ele voltou para o Pai, onde está à direita do Todo-Poderoso. Nós poderíamos nos perguntar, vocês poderiam perguntar até para mim, padre, mas por que Jesus ascendeu ao céu? Não seria melhor ele ficar aqui nesse mundo? Já que ele veio a este mundo, assumiu a nossa carne, pregou, evangelizou, anunciou o evangelho, não seria melhor que ele ficasse aqui? Aí nós poderíamos ver Jesus fisicamente. Então poderíamos ouvir de perto o que ele estava falando, poderíamos tocar em Jesus, já que ele assumiu a nossa carne. Não seria melhor ele ficar aqui? Se Jesus permanecesse aqui e não ascendesse ao céu, nós até poderíamos vê-lo. Só que, como ele assumiu a nossa carne, a presença dele estaria limitada ao espaço. Por exemplo, se ele estivesse aqui em Franca, ele não estaria em Ribeirão Preto. Se ele estivesse em Ribeirão Preto, ele não estaria em São Paulo. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não estaria na Europa. Se ele estivesse na Europa, ele não estaria na Ásia. Então a presença de Jesus física, por mais que seria bom vê-lo, adorá-lo, mas seria uma presença limitada ao espaço. Quando Jesus ascende ao céu, a presença dele continua no mundo, na história, na igreja e na nossa vida, pela ação do Espírito Santo. E Santo Tomás de Aquino, ele responde, ele dá alguns motivos pelos quais Jesus ascendeu ao céu. O primeiro motivo que Santo Tomás diz é que Jesus ascendeu ao céu para intensificar a nossa fé. Como nós somos muito movidos pelos sentidos, então tudo nós queremos ver, nós queremos tocar. Os apóstolos também viveram isso. Tomé queria tocar em Jesus para acreditar que ele tinha ressuscitado. Então, como nós somos muito propensos a tocar, a ver, a estar próximos de algo, quando Jesus ascende ao céu, ele quer intensificar a nossa fé. De nós sabermos que ele está presente na nossa vida, que ele está presente na igreja,
que ele age no mundo e na história? Pela ação do Espírito Santo. Depois tem um outro motivo. Jesus ascende ao céu para reerguer a nossa esperança na eternidade. Nós somos muito tentados a colocarmos a nossa esperança neste mundo, nos bens deste mundo, que são bons, são importantes, são necessários, mas não podem ser deuses na nossa vida. Precisamos usar bem dos bens deste mundo, mas saber que eles passam. Eu amo paramento, eu amo casula, essa aqui é a casula da minha ordenação. Mas pode um dia queimar, pode estragar, pode desbotar, pode envelhecer. Então, as coisas desse mundo, por mais bonitas e belas que sejam, mas elas passam. Então, celebrar a ascensão é deixar que a nossa esperança na eternidade seja reerguida.